que estamos aqui, eu creio que o Espírito Santo tem uma porção para derramar sobre o nosso coração. É tão lindo caminhar com Deus, porque Ele vai nos dando as porções que nós necessitamos para cada momento da nossa vida. E essa linguagem que o Espírito Santo tem, que é incrível, de poder pegar a palavra e transformar na nossa realidade, isso é a coisa mais linda para cada um de nós que estamos dentro desse ambiente. E eu tenho certeza que hoje você vai ser muito abençoado por aquilo que o Senhor vai fazer. Amém? Você pode fechar seus olhos. Jesus, eu oro para que o Senhor desperte o nosso coração, para que o Senhor desperte o nosso espírito, para que possamos estar atentos e alertas a respeito daquilo que o Senhor quer fazer em nós. Eis-nos aqui, Senhor, nós nos abrimos à Tua voz, nós nos abrimos ao Teu Espírito, nós reconhecemos que nós precisamos de Ti, nós reconhecemos que nós precisamos da Tua palavra em nossa vida. Por isso nos dá entendimento e sabedoria nessa noite, é o que nós oramos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Eu quero ler com você a passagem que está lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 31 ao 33. Que Jesus dizendo: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, Pedro, por você, Simão, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas Pedro respondeu: eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Sabe, gente, quando nós olhamos a palavra de Deus como um todo e a gente lê a palavra, é muito interessante porque Deus, Ele cria nos seus personagens bíblicos um cenário pedagógico para nós. A gente se encontra ao ler as Escrituras. A gente se vê ao ler as Escrituras. A gente olha, por exemplo, para um rei Davi, olha para um Moisés, e a gente se identifica, mesmo um tendo pastoreado de uma forma, ou ter liderado o povo de outra forma, a gente se vê naqueles personagens. Até mesmo o reino das trevas é ilustrado na palavra de Deus, de certa forma, com alguns personagens, como, por exemplo, o Faraó, que é uma simbologia do anticristo, de como ele trabalha, de como ele tenta nos reter, nos escravizar. Como, por exemplo, Jezabel, que foi aquela rainha casada com aquele terrível rei Acabe, um dos piores reis. E ali ela usa até uma ferramenta espiritual, ela levanta um jejum para invocar os demônios, para invocar aquele espírito. A gente vê o próprio Baal ali naquela circunstância, num cenário político, num cenário religioso, a maneira como as coisas acontecem, e a gente pode ver que parece muito com aquilo que a gente vive hoje. Então, quando a gente olha para a nova aliança, a gente encontra um homem ali. E Pedro, sem dúvida alguma, é um dos personagens que mais reflete quem eu sou e quem você é. Ainda que muitos de nós não sejamos tão impulsivos, tão sanguíneos, eu por natureza, não sou essa pessoa impulsiva, mas eu me vejo na pessoa de Pedro. Lá no The Chosen, quando a gente assiste, a gente pode se encontrar, a gente pode se ver na pessoa de Pedro. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê que Pedro, em determinado momento, quando Jesus está com seus discípulos, Jesus faz uma pergunta para eles. Jesus pergunta para eles: quem as pessoas dizem que eu sou? E eles começam a responder. E quando chega a vez de Pedro, Pedro responde, ele diz: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele tem uma revelação de quem é. E então Jesus responde para ele: Pedro, isso não poderia ser dado a você naturalmente, isso é uma revelação veio sobre você de quem eu sou. E porque você recebeu essa revelação, você enxergou quem eu sou, porque eu sou a rocha, você também vai ser uma parte de mim, você vai ser uma pedra, você vai ser uma lasca, você também, porque você entende quem eu sou, eu posso transformar você em quem eu desejo que você seja. E essa revelação, quando Jesus fala a ele percebe que foi além da capacidade humana. Ele diz: foi meu Pai quem revelou isso a você. Por quê, Pedro? Porque muitos me veem como profeta, e de fato eu sou. Mas eles me veem assim porque me viram profetizar. Muitos me veem como um carpinteiro, e não deixa de ser verdade.
porque moraram ao meu lado, estavam na minha aldeia, no meu bairro. Muitos me viram como um mestre, como um rabino, e eles não estão errados, porque eles me viram ensinar. Mas reconhecer que eu sou o filho do Deus vivo, Pedro, isso é uma revelação que recaiu sobre o seu coração. E agora então, depois dessa revelação, Jesus começa a lapidar a vida de Pedro. Jesus começa a trabalhar a vida de Pedro. E aí então Jesus chama ele e fala assim: Pedro, vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Satanás não foi um imperador romano, não foi um homem influente, foi Satanás, a Bíblia fala. Satanás veio até mim e ele me pediu uma coisa. E Pedro, daquele jeito que deveria ser, deve ter ficado muito curioso. O que foi que Satanás pediu para você, Jesus? Então, ele me pediu para te peneirar como trigo. E eu fico imaginando qual que é a reação que Pedro teve ao ouvir essas palavras. Porque eu não sei você, irmão, mas quando alguém vem profetizar algo, orar algo e fala assim: nossa, eu vejo um deserto na sua frente, você nem escuta o resto, você só fica com aquela palavra e já fala misericórdia. Misericórdia. Lá vem luta, lá vem tribulação. Ah, Senhor, me livra disso. Tem misericórdia. Às vezes a gente nem aceita aquilo, né? Mas Pedro, quando ele escuta isso e Jesus diz: Pedro, mas eu orei por você. Eu orei para que você pudesse resistir. Então, o diabo veio te pedir para te peneirar como trigo, mas eu estou orando, Pedro, para que a sua fé não desfaleça. E o que é interessante sobre essa palavra peneirado, veio pedir para te peneirar, é que no Velho Testamento, a Bíblia fala sobre uma oferta que era levada à presença de Deus. Uma oferta de aroma agradável a Deus. E essa oferta se chamava a oferta da flor da farinha. E quando eu leio isso, eu imaginava que a flor da farinha, eu não sei, irmãos, mulher pensa assim, eu acho, né? Que o trigo, nascia uma flor no trigo, bem bonitinha, e aí eles levavam para Deus como uma oferta agradável. Mas quando você vai estudar sobre isso, você percebe que para chegar ao ponto de farinha, para que o trigo possa ser trabalhado, ele precisa ser peneirado. E depois ele ser triturado, ele passa pela primeira peneira, fica alguns nós, fica algumas coisas. Então ele vai para uma segunda peneira. E cada vez mais ele vai sendo refinado, até que ele passa por muitas peneiras. E quando ele fica altamente refinado, que é aquele trigo nobre, aquele que todo mundo, até quem tem intolerância a glúten, pode comer, de tão maravilhoso que ele é. Esse era a flor da farinha. Era o trigo mais nobre que era apresentado a Deus. E quando Jesus está falando para Pedro aqui: Pedro, a sua vida foi pedida para ser peneirada como trigo, Pedro. Você vai ser uma oferta cara para mim. Algo que vai acontecer na sua vida, que está sendo formado em você. Mas então, quando Pedro ouve isso, ele diz o que para Jesus? Mestre, eu estou pronto. Eu estou pronto para ir contigo até o fim. Eu estou pronto até, vou dar uns exemplos aqui para você, Jesus. Não sei os outros, mas falo por mim. Eu estou pronto para ser preso se for necessário. Estou pronto para morrer se for necessário. Eu estou pronto, Jesus. Ah, irmãos, e quantos de nós somos assim? Nós acabamos de cantar: chegarei até o fim. Chegarei até o fim. Se a tua face eu ver. E aí você pode pensar: nossa, mas que arrogância de Pedro. E talvez tinha muita arrogância mesmo. Mas a peneira tem poder de tirar. Ah, mas que prepotência de Pedro. Muita prepotência. Mas a peneira tem poder de tirar. Então, no meio dessa arrogância, dessa prepotência de Pedro, ou na falta de conhecimento sobre si mesmo, que Pedro ainda não tinha, Jesus viu algo. Jesus viu que aquilo era sincero. Ele não estava pronto,
coisa alguma, embora achasse que estava, mas aquilo era verdadeiro do coração de Pedro. Ele queria chegar até o fim, custasse o que custasse. Então Jesus fala para ele: sabe, Pedro, você vai ser peneirado, e tudo que não colaborar para essa entrega, eu vou tirar. Eu vou mexer. E eu vou orar para que a tua fé não desfaleça. Porque para cada peneira que esse trigo vai sendo refinado, essa farinha vai sendo refinada, para cada peneira, tudo aquilo que não é meu vai precisar ficar. E por fim, vai ficar apenas uma coisa: vai ficar a fé. E por essa fé é onde o justo se move. Essa fé é a fé que o justo consegue chegar até o fim. Essa fé, Pedro, vai te transformar naquilo que você precisa se tornar. Mas então aí começa o processo da peneira na vida de Pedro. E sabe, gente, Pedro começa um processo e ele começa a sofrer algumas decepções. Ele começa a sofrer alguns abalos. Ele começa a não entender algumas coisas. Ele queria entender, mas ele não conseguia entender algumas coisas. E ele se frustrava com isso. E a gente olha que ele tinha problema com algumas pessoas. Ele tinha problema de relacionamento. Pegava no pé do ex-cobrador de impostos, Mateus. Estava no rolo com os romanos toda a vida. Tinha um rolo, Pedro estava ali. Então, com o passar do tempo, ele foi se decepcionando. E aquela entrega de Pedro, aquela oferta de Pedro, ela foi diminuindo. Ela foi sendo reduzida, ela foi sendo afetada. E a gente observa que Pedro, em determinado momento, ele chega para Jesus e ele até pergunta: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes. É certo que Pedro, já na cabeça dele, ele tinha perdoado 7, 8 vezes. Já Mateus e todos os outros dos quais ele se aborrecia. Então a pergunta de Pedro para Jesus naquela altura não era sobre: ai, Senhor, me ensine mais sobre perdão. Ai, Jesus, me ensine a ser mais espiritual, porque eu tenho um desejo de ser espiritual. Não. Muito parece que nessa situação, Pedro estava dizendo assim: ah, quero saber quantas vezes eu tenho que perdoar, porque eu já estou por aqui. Eu já posso falar a verdade? Eu já posso mandar a braba para quando eu estiver chateado, porque eu já perdoei muitas vezes, Jesus. Então agora é minha oportunidade de poder ser super sincero. E esse era Pedro. Então, a gente observa que a palavra de Deus tem uma centralidade. E a centralidade do Evangelho é uma oferta. E a oferta mais cara que foi feita pela eternidade. Quando Deus não poupou seu próprio Filho, e como a flor da farinha, Ele deu Cristo por nós. Ele pagou o preço que foi cobrado pela minha vida, pela sua vida, para que nós pudéssemos ter acesso, para que pudéssemos ser perdoados, para que pudéssemos ser livres das mãos de Faraó e para que pudéssemos ter acesso à vida eterna. Esse preço foi pago por nós. Mas quando a gente olha nessa pedagogia de Deus, quando a gente olha o cenário de Deus por toda a Escritura, a gente observa lá no começo, por exemplo, a oferta de Caim e Abel. E o que é interessante, e é uma pena que a nossa mente humana possa remeter a oferta apenas aos nossos recursos financeiros. Porque oferta é a nossa vida. O valor financeiro é uma pequena parte que reflete algo da nossa vida. E a gente observa Caim e Abel, e a Bíblia fala que no final dos tempos, Caim trouxe uma oferta a Deus. Abel, seu irmão, no início, no começo, trouxe das primícias uma oferta a Deus. E Deus recebeu a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. E o que a oferta de Abel fez? Ou o que a oferta de Caim fez? A oferta de Abel não necessariamente produziu uma colheita. Como a oferta de Caim não necessariamente produziu uma colheita. Mas a oferta revelou algo. Revelou que na vida de Caim, Deus estava por último.
E revelou que na vida de Abel, Deus estava em primeiro. Porque esse é o poder da oferta. A oferta tem o poder de revelar o coração mais do que produzir uma colheita na nossa vida. E a Bíblia fala que Caim ficou indignado, ficou bravo, muito bravo. E o Senhor se aproxima dele na tentativa de aperfeiçoar Caim e fala para ele: Caim, se você fizer o bem, você não vai ser aceito, meu filho. Se você aperfeiçoar a sua oferta, se você mudar a rota, se você se arrepender, se você me ouvir, você não vai ser aceito. Deus não chegou para ele cobrando Caim, mas que tipo de oferta é essa que você me trouxe? Mas na tentativa do Senhor de poder trabalhar aquele homem. Mas a Bíblia fala que ele não ouve e ele fica muito bravo. E ele vai lá e mata o seu irmão. Então, a gente percebe que se a gente não aperfeiçoar a nossa oferta, a nossa tendência, a nossa chance é grande de matar o meu irmão. E aí então, Caim não estava com raiva, porque a sua oferta não tinha sido aceita. Caim estava com raiva, porque a oferta do irmão dele havia sido aceita. E esse talvez seja o cenário mais triste para nós. Mais triste para um homem e uma mulher, onde a nossa tristeza tem origem na alegria do outro. Quando eu fico chateado, ofendido, magoado com Deus, porque talvez Deus aparentemente esteja abençoando fulano, Deus esteja trabalhando em ciclano, e parece que na minha vida nada está acontecendo. Irmãos, a nossa vida é uma oferta diária. Aqui nessa terra, a nossa vida é uma oferta. Nas coisas mais simples e nas coisas talvez mais complexas. Todos os dias nós estamos entregando, todos os dias nós estamos ofertando. Até o primeiro bom dia para quem você dá na sua casa é uma oferta. Se você lê a Bíblia para se alimentar, é uma oferta. Se você abre as redes sociais e passa muito tempo nelas por primeiro, também é um tipo de oferta. Se você levanta e o cônjuge já saiu da cama e você decide arrumar a cama, é uma oferta. Se você decide fazer de conta que não viu e deixar para o outro fazer, é um tipo de oferta. Nós estamos ofertando constantemente. E Pedro, ele tinha uma entrega genuína. Ele tinha uma entrega que era profunda. Mas com o tempo, ele foi se machucando. Ele foi se decepcionando. Então, aquela medida de fé, aquela medida de entrega dele foi diminuindo. Cada vez mais. E Jesus disse para ele: Pedro, você quer ir comigo até o fim? Então saiba você que essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E isso acontece. E Pedro chora amargamente. Ele vê que toda a sua promessa de ir com o Senhor até o fim, ele vê com toda a sua promessa do discurso: irei para a prisão, irei para a morte, não passaram de apenas belas palavras no momento oportuno. E Pedro, ele está agora decepcionado, mas agora não é com os outros. Agora Pedro está decepcionado consigo mesmo. E sabe, irmãos, quando a gente vai diminuindo a nossa oferta a Deus por causa das decepções, por causa de algumas situações na nossa vida, nós vamos diminuindo a oferta da flor da farinha. Não necessariamente a gente se desvia, mas a gente vai voltando para uma vida natural. Quando a gente via propósito, quando a gente via Deus, aí a gente vai se acostumando. Hoje eu não orei, hoje eu não li a palavra. No outro dia eu não orei, eu não li a palavra. E está tudo bem. E quando você vê, você passa uma semana, você passa muitos dias e está tudo bem. Você já se acostumou. Você já não
não vê Deus, não tem as percepções de Deus, que fala conosco todos os dias por meio das coisas, por meio das pessoas. E a nossa vida vai se tornando cada vez mais natural. Você pode estar na igreja, pode estar no GC, pode ser dizimista, pode fazer tudo bonitinho. Mas pode ser que a sua entrega já não seja mais a mesma. E Jesus, ele vai atrás de Pedro. E eu creio que essa é a coisa mais linda de caminhar com Deus. Porque Ele conhece as nossas verdadeiras motivações. Ele sabe quantos de nós dentro dessa sala queremos ir com Ele até o fim de verdade. Podemos estar falhando, podemos estar errando, e certamente estamos. Mas Ele sabe a verdade lá no íntimo. Ele sabe que não é musiquinha que nós estamos cantando aqui. Que nós queremos chegar até o fim. Se a sua face nós pudermos ver. E aí então, Jesus ressuscita e Ele vai atrás de Pedro. E Ele fala para Pedro: Pedro, eu te convidei para ser pescador de homens. Você lembra? Quando você estava lá no seu barco pescando. Então, Pedro, e aqueles barcos se encheram de peixes. Então, ali era o seu treinamento. Mas agora, Jesus ressuscitado, falando com Pedro. Mas agora eu quero dizer para você, você foi aprovado. E Pedro fica confuso. Senhor, quando eu achava que estava pronto, eu descobri que estava coisa nenhuma. E agora, que eu não me sinto capaz por causa das minhas debilidades, por causa das minhas falhas, o Senhor vem dizer que agora eu estou pronto. Porque enquanto a gente só se decepciona com os outros, irmãos, e a gente não olha para dentro de nós, às vezes é necessário sofrermos algumas decepções. Às vezes é necessário nos frustrarmos conosco mesmo, para que o Senhor possa nos encontrar. E Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 12, né, versículo 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Irmãos, quando a gente olha para as escrituras e nessa analogia de Deus, nessa simbologia, nessa pedagogia de Deus, a gente nunca pode achar que a gente está pronto o suficiente, ou que a gente é forte o suficiente, porque nós estamos há anos dentro de uma igreja, ou caminhando com o Senhor. Quando a gente olha, por exemplo, para o profeta Isaías, durante 52 anos, ele esteve ao lado do rei Uzias, um grande rei, e ele era protegido pelo rei, ele se assentava à mesa do rei, ele tinha acesso àquele rei, ele podia ir, ele podia vir, ele era reconhecido, ele era uma autoridade espiritual em Israel, e para aquele rei, durante 52 anos, você vê no capítulo 1 de Isaías, ai de ti Egito, depois capítulo 2, ai de ti Edom, e ai de ti, ai de ti, ai de ti. Essa é a mensagem constante de Isaías. Mas então chega o capítulo 6, e ele começa dizendo, no ano em que o rei Uzias morreu, Isaías dizendo, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a orla do seu vestido enchia o templo. E quando ele tem uma revelação da presença de Deus, da glória de Deus, ele não está mais dizendo, ai de ti, ai de ti. Agora ele diz, ai de mim. Ai de mim que sou um pecador. Ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. É isso que acontece quando nós temos encontros com a presença de Deus. É isso que acontece quando nós caminhamos com Deus. Às vezes nosso ego vai crescendo, a nossa espiritualidade vai crescendo. Irmãos, nós não podemos nunca nos acostumar. Existe uma oferta que o Senhor ainda busca, uma oferta que o Senhor ainda procura. É a oferta da flor da farinha, é aquela refinada, é aquela que depois de peneirada, ela é genuína, entregue ao Senhor. Então, depois que Isaías vê a glória de Deus, a Bíblia fala que o anjo vem, pega a tenaz, pega a brasa e toca os lábios de Isaías. E depois então disso, o Senhor pergunta para um homem que o servia por toda a sua vida, a quem enviarei?
quem há de ir por mim? Isaías deve ter pensado, mas eu fiz tanto pelo Senhor. Mas talvez não tenha feito com o melhor que ele poderia fazer. E depois de reconhecer, ai de mim, que sou pecador, e ser tocado pelo Senhor, ele diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Irmãos, quando nós temos uma revelação mais alta de Deus na nossa vida, uma consciência mais apurada de Deus na nossa vida, nós podemos dizer com convicção, ai Senhor, me ajuda. Senhor, eu ainda tenho essa debilidade. Senhor, eu reconheço que eu ainda sou fraco nisso, mas eu quero melhorar, mas eu quero vencer, mas eu quero avançar. E há um desejo no nosso coração para que o Senhor possa nos tocar de verdade. Então, Jesus ressuscita e vai até Pedro e ele pergunta, Pedro, tu me amas? Irmãos, fala a verdade. Pedro havia negado Jesus diante de uma fogueira. Jesus ressuscita e como parte pedagógica dele na vida de Pedro, aonde Jesus está fazendo essa pergunta para ele, se ele o amava, do lado de uma fogueira. E ele pergunta a Pedro, tu me amas? E eu fico imaginando Pedro dizendo assim, Jesus, eu não passei nem no teste do galo. Aonde essa conversa vai chegar? E o Senhor pergunta de novo. E o Senhor pergunta de novo. E o que Jesus estava querendo dizer, Pedro, eu vim buscar aquela entrega que você me deu lá atrás. Que você disse lá no começo, que você iria comigo até o fim. Porque eu sei que aquela entrega era genuína. Você falhou, você negou, você fez muitas coisas, Pedro. Mas eu sei o que tem dentro de você. Eu conheço o que tem dentro de você. Então o Senhor diz para ele, depois que Pedro olhou para dentro de si e reconheceu quem ele era, então Jesus diz para ele, quando tu te converteres, Pedro, fortaleça os seus irmãos. Irmão, conversão para o Senhor não é quando a gente quer autorização para falar tudo que a gente pensa. Conversão para o Senhor é quando eu começo a fortalecer quem eu queria matar. Quando eu começo a falar, coitado, que dó mesmo, de verdade. Merece a minha misericórdia, porque ainda não tem revelação de quem Deus é. Vai passar pelo processo, vai ser esmagado, vai ser moído, a gente sabe. E a gente está em paz com Deus. A gente está em paz com Deus. E aí então, a gente percebe porque o poder da peneira na nossa vida, a peneira, ela passa quando o Senhor quer nos dar uma nova medida. Toda vez que Deus vai nos levar para um novo lugar, tem algo que Deus trabalha na nossa vida. Que pôde ir conosco até ali, mas a partir dali não dá mais para ir. Alguns comportamentos que vieram, algumas coisas puderam vir até ali. Mas chega um momento em que Deus vai nos elevar, vai nos levar a um novo lugar, onde algumas coisas vão precisar ficar para trás. Como a história de Ruth e Noemi, que tem toda a simbologia linda, aonde Noemi representa a pessoa do Espírito Santo, aonde Ruth representa a igreja, e Noemi leva Ruth até a presença de Boaz, o resgatador, o remidor. Mas nessa história, para nós hoje, ela representa algo. Noemi, quando ela sai da terra que ela estava e ela estava voltando, ela olha para suas noras, Orfã e Ruth, e ela diz para elas, voltem para sua casa, porque para o lugar que eu estou entrando agora não tem garantia humana. Eu estou indo lá buscar pão na casa de pão, mas eu não sei se eu vou encontrar. Então, para esse novo lugar que eu estou indo, precisa de uma nova medida. Então, minhas filhas, voltem para casa. Aqui vocês têm shopping, tem supermercado, tem medicamento, vocês têm tudo que vocês precisam, mas a partir daqui é uma medida de fé. E a Bíblia fala que Ruth diz aquele famoso versículo que nós conhecemos, aonde tu fores, aonde quer que pousares,
pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. E faça o Senhor aquilo que lhe aprover, se outra coisa a não ser a morte me separar de ti. Que nível de nora é essa? Me ajuda, Jesus. Mas órfã, que o seu nome significa amargura, a amargurada. Órfã olha e diz: não dá para mim. E órfã volta. E ela tem uma representação nessa história. Ela mostra para nós que quando você vai entrar numa medida nova de fé, quando você vai caminhar numa medida nova de fé com o Senhor, algumas coisas vão precisar ficar. Elas não podem ir junto com você. E é isso que o Senhor está tentando nos mostrar. E, por exemplo, quando a gente olha a questão do deserto, talvez como a peneira, o deserto ele cumpre esse papel de nos ensinar. O deserto tem uma função na nossa vida: nos ensinar coisas que nós ainda não entendemos, por mais que a gente ache que já entendeu. Então, o Senhor, Ele diz assim: eu vou te levar para o deserto para te fazer humilde. Eu vou te levar para o deserto para revelar seu coração. Porque quando a gente vê o nosso coração, a gente fica assustado com o que tem aqui dentro. E é aí que o Senhor pode trabalhar a nossa vida e o nosso coração. E o deserto tem um papel de colocar Deus na nossa vida como a nossa única opção. Esse é o propósito do deserto. Porque, irmãos, quando você está no deserto, o povo que estava no deserto, quando eles precisavam de calçado, a única loja de calçado era de Deus. Quando eles precisavam de roupa, a única loja de roupa que tinha no deserto era de Deus. Quando eles precisavam de pão, o único pão que tinha era da padaria de Deus. Quando eles precisavam de qualquer coisa naquele deserto, de sombra e água fresca, era a nuvem de Deus, a coluna de fogo de Deus, era tudo Deus. Não tinha como recorrer, por mais que quisesse. E existem momentos e estações da nossa vida onde a gente está na peneira de Deus, onde a gente está passando pelo nosso deserto, onde a gente confia em Deus, porque Ele é o único que pode mudar aquela situação. Ele é o único que pode abrir aquela porta, Ele é o único que pode mudar aquele diagnóstico, Ele é o único que pode fazer algo que é sobrenatural. Então a nossa confiança está plenamente no Senhor. Mas o objetivo de Deus era ensinar o povo para chegar na terra de Canaã. E quando nós chegamos na terra de Canaã, nós temos muitas oportunidades. Porque é o próprio Deus que libera as oportunidades sobre a nossa vida. Ninguém mora no deserto, a gente está de passagem no deserto. Então Deus abre. Deus às vezes nos prospera, Deus nos dá um filho, Deus faz coisas na nossa vida, Deus libera favor e graça. Só que o problema muitas vezes, é que Deus passa a não ser mais a nossa prioridade. O problema não é com a bênção. O problema não é nós termos as coisas. Não é problema você ter a casa na praia, você talvez enriquecer, você ter as coisas que você tem buscado a Deus. Agora você pode comer mais em restaurantes, agora você tem uma vida social, coisas que você não tinha. Está tudo bem. Essa é a bênção de Deus sobre as nossas vidas. O problema é quando essas coisas tomam o lugar de Deus. Tem gente que não vem mais para a igreja porque agora prosperou, porque tem grana. Tem gente que não é mais humilde, cresceu algo nele, uma arrogância, uma prepotência, um jeito, até diante da família, dos filhos, porque ele tem algo agora para mostrar para as pessoas. É quando Deus passa a não ser mais a prioridade, irmãos. Então, o povo está ali no deserto e Deus está treinando aquele povo. E aí então, e quando Deus resolve demorar? Deus ia fazer uma aliança com o povo. E fala, reúne todo o povo, porque nós vamos fazer uma aliança. Gente, e o povo estava crente. Moisés havia santificado o povo estava no pé do monte para fazer uma aliança com Deus. E eles tinham se purificado, estava tudo bem, estava tudo certo. Mas aí então Moisés sobe o monte. Passam-se 10 dias, 20 dias, 30 dias. E o povo aguenta. Ah, Senhor, Tu és o nosso Deus, a nossa rocha. Ah, nós Te adoramos. Tu vais ser o nosso Deus até o fim. De eternidade em eternidade Tu és Deus. Não levantaremos outros deuses além de Ti. Tu és o único Deus. Sabe Deus, 35º dia.
Mas Deus está demorando. Mas que encrenca é essa? Que Deus não está fazendo? Que Deus não está movendo? Que Deus não está vindo? Mas que demora é essa? Mas cadê Moisés? Mas cadê aquilo tudo? E o povo faz o quê? Manifesta. O tempo tem o poder de manifestar. A demora tem o poder de manifestar aquilo que tem dentro de nós. Então aquelas coisas enraizadas do Egito começam a sair daquele povo. E a primeira coisa que eles fazem é um bezerro de ouro. E Deus permitiu isso, não para condenar o povo, mas para libertar o povo deles mesmos. Agora não tinha mais Faraó, agora não tinha mais o diabo, agora não tinha mais aquele povo em cima deles. Mas eles estavam reféns dentro da sua própria estrutura humana. E muitas vezes a demora de Deus tem o poder de manifestar quem nós somos. E quando manifesta, irmãos, muitas vezes a gente não gosta do que a gente vê. E essas coisas precisam vir para fora, para que a gente possa ser livre, para que a gente possa ser restaurado. Então Deus demora, e quando Deus demora, a gente percebe que tudo aquilo começa a vir para fora. Então, os lugares obscuros do nosso coração, que a demora de Deus consegue fazer vir para fora. Coisas que nós não conhecemos. Num deserto, numa ofensa, aquilo tem o poder de vir para fora. Mas também é uma oportunidade de o Senhor trabalhar a nossa vida. E agora eu quero que você preste bastante atenção. Se você não ouviu nada do que eu falei até aqui, mas você quer sair, porque para mim isso é um rema nessa noite. Irmãos, o movimento de Deus no deserto, na peneira, na demora, revela os lugares secretos do nosso coração. E se eles não forem tratados depois de revelados, depois que a gente enxergou, depois que a gente viu, a gente está vendo, a gente sabe, mas a gente não quer mudar. A gente não se arrepende. A gente não muda a rota. A Bíblia fala que Sansão, ele carregava uma unção da parte de Deus poderosa. Então ele começou a pecar desenfreadamente. E nada acontecia. E ele pecava e nada acontecia. E ele pecava e nada acontecia. Porque Deus foi dando chance vez após vez. Deus mostrava o coração dele e ele não se arrependia. Mostrava o coração dele e ele não se arrependia. Ele não se arrependia até que chega o fim da história de Sansão. Se você não sabe, leia a Bíblia, porque lá você vai descobrir. Então, as ondas de amor de Deus, se a gente tem algo revelado sobre a nossa vida e a gente não trata, e a gente não cuida, e a gente não conserta, talvez a próxima onda do amor de Deus é tornar públicos os lugares obscuros do nosso coração. Para que talvez dessa maneira a gente possa voltar. Para que talvez dessa maneira a gente possa entender. Se a gente não entendeu com maneiras de amor, aquilo que Deus quer fazer, como Deus quer nos moldar, então Deus vai permitindo que vai ficando cada vez mais público quem nós somos. Para que então talvez Ele possa capturar o nosso coração. O Ministério de Louvor pode subir, por favor. Então, a gente vê Jesus perguntando a Pedro: Pedro, tu me amas? E quando Pedro responde: sim, Senhor. E ele diz: porque você me ama, Pedro, não desiste. Porque você me ama, Pedro, não recua. Porque você me ama, Pedro, e decide continuar vindo até mim e me dando o que eu preciso, Pedro, dando a sua oferta, dando a sua entrega, dando a sua oferta da flor da farinha, que te custa. Eu também vou te dar o que você precisa para não negar o meu nome, para chegar até o fim. Irmãos, hoje é uma noite da ceia do Senhor. A realidade é que a gente pega um copinho de suco de uva e um pedaço que nem pão é. Desculpa quebrar sua religiosidade, um pedaço de bolacha.
Jesus, quando foi fazer a ceia com os seus discípulos, ele usou vinho e ele usou pão. Mas quando ele estava pegando aquele vinho, ele disse: esse é o meu sangue. Tinha sangue dentro da taça, irmãos? Não, não tinha. Porque a realidade é uma coisa, a verdade é outra. A ceia para alguns aqui é só parte da realidade. Sou crente, já há 92 anos, vim de berço. Quando Simon perguntou aqui, quem é crente? Gente, eu sei lá, eu falei, só acho que eu sou crente desde o ventre da minha mãe. Mas a verdade é que eu tive um encontro com Jesus em uma altura da minha vida. E esse sangue de Cristo custou muito caro para te salvar, para te remir, para te consertar, para te dar a compaixão que você não tem por aqueles que estão à sua volta, mas também para ter compaixão ao seu próprio respeito. Talvez alguns estão aqui debaixo de espírito de condenação. Você se sente fracassado, você se sente errando com Deus, errando com as pessoas, e Deus está te atraindo hoje. Talvez alguns aqui dentro estão naquela fase, ai de ti. Estão lá como Isaías, 52 anos. Ai de ti, ai de ti, ai de ti. E o Espírito Santo te trouxe nessa noite, para que você possa olhar para o seu coração e dizer: ai de mim, Senhor. Ai de mim, Senhor. Aquelas orações perigosas que às vezes a gente pode fazer: Senhor, se for necessário, me leva para o deserto para me fazer humilde. Senhor, eu só não quero te perder. Senhor, eu não quero me tornar arrogante, prepotente, dizendo: eu estou pronto. Porque ainda não é hora de dizer isso. Se nós temos mais um tempo de jornada aqui, nós estamos sendo preparados, mas nós não estamos prontos. Irmão, se você se sente pronto, eu posso dizer como Isaías: ai de ti. Nós precisamos de Deus na nossa vida. Se Deus não for uma verdade para nós, só a realidade dos fatos, pobre homens que somos. Seria melhor a gente estar lá fora, aproveitando as coisas momentâneas, passando pela porta estreita. Mas se nós decidimos passar pela porta larga, mas se nós decidimos passar pela porta estreita, existe uma oferta que nós também precisamos entregar. A eternidade deu a oferta mais cara, mas existe uma oferta que Jesus vem buscar de você. Talvez você se decepcionou, talvez você se frustrou e a sua oferta foi diminuindo, a sua entrega foi diminuindo. Hoje é uma noite para que na mesa do Senhor a gente possa ser restaurado. A gente possa dizer: Senhor, eu quero entregar a oferta da flor da farinha. Vamos nos colocar de pé. Você pode tomar a ceia nas suas mãos. Precisamos de Ti, Jesus. Oh Espírito Santo, doce Espírito Santo, Espírito do vivo Deus. Meus olhos viram a salvação, luz para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais meu. E eu não sou mais meu. E eu não sou mais meu. Cristo, Tu és a minha porção. Cristo, Tu és
minha porção. Ele é a verdadeira oferta da flor da farinha. O trigo esmagado, vinho novo e o pão. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. Essa fome que me faz cantar, essa sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Essa fome, e essa fome que me faz cantar, oh, essa sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo. Essa fome que me faz cantar, essa sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. E essa é a minha promessa. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Receba, Senhor, a nossa oferta nessa noite. Ah, Jesus, nós precisamos de Ti. Nós reconhecemos o quanto nós precisamos. Quebranta, Senhor, nosso coração. Abre os olhos
do nosso entendimento, para que possamos dizer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ah, Senhor, a nossa oferta diária, a nossa oferta em Tua presença, a nossa oferta em Teu altar. Senhor, aqueles que recuaram por conta de tantas situações, eu oro, Espírito Santo, renova a sua mente, renova a sua estrutura, pelo desejo de Te entregar, Senhor, de continuar Te entregando. Receba a nossa adoração, Senhor, nessa noite. Obrigada, Jesus, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Obrigada, Senhor, pelo preço que foi pago por nós. Que jamais venhamos nos acostumar com isso. A realidade é o que vemos, mas a verdade é o que experimentamos. Obrigada, porque o Senhor fez um novo e vivo caminho. Obrigada, Senhor, porque nós podemos chegar com confiança diante do trono da Tua graça. E o Senhor é gracioso, misericordioso, paciente, longânimo. É quem Tu és, Senhor. Ah, Pai, nos livra, Senhor, de no tempo da espera em que alguns estão, construímos bezerros de ouro. Ah, Senhor, nos ajuda a dizer: ai de mim, ai de mim. Lava-nos, Senhor, com Teu sangue, e mais alvo do que a neve nós seremos. Sangue carmesim, sangue purificador, é o Teu sangue, Jesus. Honramos o Teu nome, honramos a Tua palavra, honramos, Senhor, o Teu sacrifício na cruz por nós, em nome de Jesus. Podemos participar juntos? Mais uma vez nós podemos dizer: és a fome que me faz cantar, Senhor, com uma verdade lá do íntimo, uma verdade lá do nosso íntimo. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. Você pode levantar suas mãos aí.
Mais uma vez as vozes, e essa é a minha promessa. E essa não será um segredo.